Bom dia, estou aqui então para o nosso devocional de hoje. E hoje então nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13, ali diz assim: Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Eu vou ler aqui numa outra tradução, diz assim: Assim está escrito, criei, por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo falamos. No 14. Temos certeza de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, da mesma forma nos ressuscitará com ele, nos apresentará conosco. Tudo isso é para o vosso benefício, para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas faça transbordar de muitas ações de graça para a glória de Deus. Portanto, não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos naquilo que se pode enxergar, mas nós, elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem, são eternos. Então, o que quer dizer a palavra de Deus aqui? Que nós precisamos manter a nossa confissão em Cristo. Em que você está crendo? Você tem falado sobre isso? Alguns dizem que estão crendo, mas se não estão falando sobre o que dizem crer é porque não estão crendo ainda. Assim não terão resultado algum. Então, por isso, muitas pessoas, elas não recebem a bênção, o milagre. Por quê? Porque aquilo que elas estão falando, elas não acreditam. Muitos não creem que vão receber, que já receberam. Eles têm dúvida no seu coração. Quando a pessoa não crê com inteireza de coração, ela não recebe o que ela quer. Por que Deus disse que todo aquele que se aproximar dele deve saber que ele é recompensador, galardoador daqueles que o buscam? Porque se eu não crer que Deus vai fazer o que eu quero, o que eu desejo, como é que eu vou me achegar a Deus? Se eu não tenho fé, se eu não creio que o que eu pedir, orando, Jesus disse, tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Eu confesso que eu creio quando eu tenho certeza, eu tenho convicção, eu confesso, eu declaro, eu chamo a existência e eu fico convicto de que eu irei receber, de que eu já recebi aquilo que eu pedi em oração. Se eu criar, eu vou receber. Então fica a pergunta: como está a sua fé? No que você está crendo? Como você está crendo? E ande e fale pela fé. A palavra diz que, todavia, o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, quando as pessoas recuam, quando elas regridem naquilo que elas confessaram, declararam, elas ferem o coração de Deus. Elas não ficaram convictas de que elas iriam receber.
E o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Você é o justo. Você está sendo justificado pela palavra? Então, se você é o justo, que se aproxima de Deus, que não recua, você será recompensado. E se o que você fala não está de acordo com a palavra de Deus, você não está agradando a Deus de jeito nenhum. Reflita nisso. Não adianta, às vezes na frente de alguém, a pessoa dá um bancar cheio de fé, o positivo, mas quando ela se encontra muitas vezes sozinha ou com uma outra pessoa que é negativa, ela começa a confessar ao contrário. A palavra diz que o inconstante, aquele que é jogado de um lado para o outro com o vento, comparado a uma onda do mar, este não receberá nada de Deus. A palavra diz: não espere tal homem receber algo de Deus. Então, aquele que não crê, aquele que não confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aquele que não crê, não vai receber. Porque tudo que eu pedir crendo, eu vou receber. Então, se você não crê naquilo que você está pedindo, naquilo que está saindo da tua boca, então não tem como. E tem uma palavra que diz aqui em Hebreus 4,14, diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Que confissão é essa? Nós devemos confessar o que nós cremos pelo poder de Jesus Cristo. Ele é o meu Senhor, Ele é o que me cura, Ele é a minha justiça, Ele é a minha sabedoria, Ele é a minha salvação, Ele é a minha provisão, Ele é a minha proteção, Ele é o meu tudo. Glória a Deus, aleluia. É isso que você confessa quando Jesus é o Senhor e Salvador da tua vida. Quando você fica firme na sua confissão. E reter firmemente a confissão significa permanecer com aquela mesma confissão, conservá-la, ou seja, confessá-la todos os dias e não confessar outra coisa diferente daquilo. Se eu disse que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, Ele é o Senhor e Salvador da minha vida. Quando eu declaro e digo Senhor, é eu e a minha casa. Ninguém vai partir sem salvação? Ninguém vai. Ninguém vai. Porque Deus, Ele é Deus. E Ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra na nossa vida. E é assim que tem que ser feito. O que Josué fez publicamente diante de todo aquele povo de Israel? Eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ali ele confessou que ele e a casa dele iriam servir ao Senhor. Os outros, ele não sabia a opinião dos outros, mas ele e a casa dele serviriam ao Senhor. A gente vê sempre, né? Alguém sempre tem colado algum adesivo, algum quadrinho. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E muitas vezes não é o que acontece. Porque nem ela serve, como é que os outros vão servir? Você entendeu? Então, no momento em que você crer, os outros também vão crer. Vão crer que você mudou, vão ver a transformação, vão ver a mudança, vão ver você declarar isso. Ele é minha justiça, Ele é minha sabedoria, Ele é a rocha da minha salvação, Ele é o amado da minha alma. É. Você sabe que sempre que eu coloco meu filho para dormir, eu vou lá, dou um beijinho nele, eu digo, Jesus te ama, a mamãe, o papai, todos amam você, as vovós, os titios, vou falando.
E eu digo para ele, Jesus te ama, e ele já mandou todos os anjos ficarem aqui, ao teu redor, ao nosso redor, nos guardando a tua noite de sono, a nossa, e o Espírito Santo está aqui conosco também, e ele me escuta, fica quietinho, fecha os olhinhos dele e dorme. Então, é isso que nós devemos fazer. E eu declaro sempre, Senhor, guarda o nosso sono. Nos dê uma noite de sono abençoado, o Espírito Santo está aqui conosco, permanece conosco. O Senhor já deu ordem aos seus anjos ao nosso respeito para nos guardar, para nos livrar. Guarda, Senhor, a minha casa. Quando nós confessamos, gente, eu vou dar um testemunho breve aqui para vocês. Sempre eu tenho o hábito, né, de ungir a minha casa, de orar, de consagrar a Deus. E num outro lugar onde eu morava, eu ungi todas as grades do portão. Tinha jogado óleo ungido do lado de fora, orei, ungi todos os umbrais das janelas, das portas e fui declarando, nenhum mal entra aqui. Eu disse, Senhor, todo o mal vai ficar lá fora, Pai. Coloca em cada janela, em cada porta, em cada entrada aqui, meu Deus, um anjo com uma espada desembainhada de fogo, guardando esse lugar. Torna esse lugar invisível aos olhos do mal, Senhor. E assim eu sempre fiz, fui orando. E a gente sofre, umas investidas, sofre. Eu lembro que numa determinada noite ali, né, o nosso pequenininho tinha passado para nossa cama e ele acordou do nada assim, veio dormindo e foi gatinhando, indo para os pés da cama. Eu segurei ele, trouxe ele de volta, calma, e dormiu. Não sei, né, se ele estava sonhando, algo assim. E eu e ele pegamos no sono. Aí nesse meio tempo, o meu esposo disse que acordou com um barulho nas grades, como se alguém estivesse passando assim com uma barra de ferro, batendo em cada uma. E ele disse que de repente ele escutou uma voz lá no portão que dizia assim, inferno, eu não posso entrar aqui. Ele disse que acordou, olhou pelas frestinhas da janela, ele disse, amor, não tinha ninguém lá fora. Mas ele entendeu o que era. Então, para você ver a importância de nós confessarmos a palavra. Se alguém mandar um demônio para ir lá na tua casa te incomodar, mas se você tiver com a tua casa consagrada ao Senhor, você não precisa nem colocar um óleo ungido. Mas se você simplesmente confessar e dizer, Senhor, coloca um anjo aqui para guardar cada entrada, cada porta, cada saída dessa casa, desse prédio onde eu moro, faça isso. Nenhum mal vai suceder, Pai. Nada, nenhum mal vai entrar aqui. Não vai acontecer nenhum dano para ninguém. Guardo o meu apartamento, dos meus vizinhos também. É assim que eu oro. Então, como você tem crido? O que você tem confessado? O que você tem declarado? Então, eu me mantenho sempre firme na minha confissão. Eu sempre oro e digo, Senhor, a minha casa pertence a Ti. Aqui nenhum mal entra, aqui nenhum mal fica. Todo mal vai ficar lá fora, nada entra dentro da minha casa, Senhor. Porque aqui quem manda é o Senhor. Aqui quem governa é o Teu Espírito, Pai. É isso que você tem que fazer. Aí, se você ficar ali, pois eu não sei, você vai continuar assim. Você confessou, você declarou no momento que eu fiz Jesus, Senhor e Salvador da minha vida, da minha casa. Eu vivo, eu tenho que viver a palavra, eu tenho que confessar a palavra. É assim como nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, Ele lança no mar do esquecimento e não torna a pescar lá. Então muitas pessoas vivem pescando lá quando ela volta para o passado.
Quando o diabo faz ela lembrar do que ela teve, do que ela perdeu, do que ela deixou para trás, do que isso, do que aquilo. Pois é. Só que o meu pecado e o teu pecado, quando você confessa de coração, você se arrepende, você abandona ele lança lá no mar do esquecimento, ele não volta mais para pescar lá não. Ele esquece. Quando você confessou, Deus esqueceu. Então, é isso que você tem que declarar para o inferno. A minha casa, Satanás, ela pertence a Deus. Aqui você não tem mais poder. Repreenda da tua casa, em nome de Jesus. Jesus te deu poder e autoridade se realmente você crê. E se realmente você fez dele Senhor e Salvador da tua vida, repreenda o espírito de escassez, de miséria, de enfermidade. Repreenda da tua casa o espírito de droga, de álcool, de pornografia, de adultério. Repreenda em nome de Jesus e diga que não, diabo, aqui você não tem mais vez. E permaneça firme na tua confissão. Fulano já é livre, Beltrano é liberto, Ciclano é uma bênção, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer. Mas você precisa se manter firme naquilo que você está confessando, naquilo que você está declarando. Quantos testemunhos de mães que eu já ouvi na minha vida, nesse tempo de conversão, que elas diziam que quando elas saíam de casa para ir na igreja, o filho estava drogado, tinha amanhecido na rua, bêbado, chegou, se deitou ali no sofá da sala e ficou, não conseguiu nem chegar no quarto. Aquela mãe, ela saiu de casa, ela disse: esse aqui não é o meu filho, Senhor. O meu filho é uma bênção, é um homem de Deus, é um servo teu, Pai. Esse não é meu filho. E em nome de Jesus eu repreendo esse espírito de droga, de alcoolismo, esse espírito do inferno que tem aprisionado o meu filho. Ele liberta, sai da vida dele agora em nome de Jesus. Era isso que essa mulher fazia. E assim ela fez. Toda vez que aquele filho chegava daquele jeito, até que o filho saiu das drogas. Sabe o que Deus fez? Ele faz mais do que pedimos ou pensamos. Ela só pediu para aquele filho, para que aquele filho se tornasse um homem de Deus, um servo de Deus. Aquele homem se tornou um pastor, um pregador da palavra, do evangelho. Por quê? Porque ela confessou, ela não retrocedeu. Toda vez que ela chegava da igreja e ela via o filho dela daquele jeito, ela declarava para o inferno que o filho dela estava liberto, que ele não era aquele que estava ali, que o filho dela era um homem de Deus, um servo de Deus, até que ela realmente viu Deus operar um milagre na vida do filho, porque ela sempre se manteve firme na confissão dela, ela não retrocedeu. Então, você precisa declarar em quem você tem crido. A boca fala do que o nosso coração está cheio. Então, eu preciso confessar a palavra. Eu preciso me manter firmemente. Se um dia você confessou que Jesus é o seu Senhor, continue falando com quem tem Jesus como Senhor. Quanto mais você confessa, mais você se convence dessa verdade. Agradeça todos os dias por Jesus ser o seu Senhor, por ele estar sentado no trono da sua vida, por ele ser o seu rei. Confesse todos os dias quem Jesus é, quem a palavra diz que ele é. Então você ficará firme na fé, plenamente convicto de que isso é verdade. Você vai se ver como quem tem Jesus como Senhor. Exercite a tua fé. Você fala, você é o primeiro a ouvir. Então toda vez que você orar, você declare isso. Jesus é o meu Senhor, ele é o meu Salvador, ele pagou um preço alto por ele e nele eu sou mais que vencedor. Eu posso todas as coisas porque ele me fortalece. É isso que você tem que declarar. É isso que você, quando você se olhar no espelho, você tem que falar para você. É isso que você tem que declarar e é assim que você tem que se ver mais que vencedor.
Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele tem que te fortalecer. Ele renova tuas forças, ele dá vigor ao cansado. Levanta o que está caído. Ele coloca de pé aquele que está prostrado. Mas nós precisamos crer, confiar, buscar. E por causa dele, nós somos mais do que vencedores. Acorde todos os dias dando graças a Deus, porque em Jesus você é mais que vencedor. Depois de um tempo mantendo essa confissão de que você é vitorioso, vitoriosa, quando uma circunstância se levantar contra você, então você saberá que não pode ser derrotado ou derrotada, porque já é vencedor e vencedora. Você se verá como um vencedor, como uma vencedora, e você vencerá. Porque você vai estar convencido através da tua confissão de que você é mais do que vencedor. Então, você não vai se sentir vencedor quando estiver enfrentando algum problema grave, mas se abrir a boca e declarar quantas vezes for necessário, eu sou vencedor, um dia você ficará plenamente convicto que, sentindo-se um vencedor, agindo como vencedor, então a sua vitória se manifestará. Se Deus diz que eu sou vencedor, então eu sou, gente. Coloque em prática. Você precisa falar até você ficar plenamente convicto de que ele já te curou, de que ele levou sobre si lá na cruz toda a enfermidade, toda a dor, toda a culpa. Ele levou tudo sobre si. Então você não precisa sofrer mais. Então declare a palavra, faça dele Senhor e Salvador da tua vida. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela, como eu falei para vocês. Se ele não estivesse guardando a minha casa, em vão eu estaria vigiando. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o Deus que eu sirvo e eu sei que eu posso todas as coisas, porque ele me fortalece. E se eu estou aqui, é porque ele tem me fortalecido. Se eu cheguei até aqui, é porque até aqui o Senhor me sustentou, ele me sustenta com a destra da sua justiça. O Senhor tem me sustentado todos os dias, e é assim que você tem que declarar. É isso que você tem que confessar. Se mantenha firme na tua confissão. E aí você vai ser bem-sucedido, você vai se tornar mais do que vencedor. Um vencedor por completo. Um vencedor. É isso aí, um vencedor, gente. Você declare isso. Declare, confesse, permaneça firme nesta confissão. Então, guarde esta palavra no teu coração. Que o Espírito Santo fale mais com você. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que o Espírito Santo convença elas, Pai, de que elas podem todas as coisas naquele que as tem fortalecido. De que o Senhor é o Senhor e Salvador da vida delas. De que o Senhor reveste de graça, de unção, que o Senhor nos deu poder e autoridade, que em teu nome nós expulsaríamos demônios, curaríamos enfermos, e se nós bebêssemos algo mortífero, não nos causaria dano algum, Pai. É isso que diz a tua palavra, que eles compreendam a tua palavra, que eles vivam de acordo com ela, de acordo com a tua vontade, Pai. E eu continuo em oração pelo nosso estado, pelo nosso país, Pai, te agradecendo pela bênção, pela provisão, pelo milagre, pelo cessar das águas, pela bênção do Senhor sobre cada vida, sobre cada família, Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente.